Olá, boa tarde. Hoje o desafio é apresentar 5 temas de criar e aumentar oportunidades de networking e de aumentar os nossos redes de contactos, quer online, quer offline. Eu vou apresentar primeiro em offline e depois 3 em offline e 2 online, se bem que há uma ou 2 offline que podemos fazer um misto. A primeira seria criar um grupo de 5 pessoas, podem ser homens ou mulheres ou mistos, um núcleo de 5 amigos, em que cada um convida 2 pessoas que consideram ou intelectuais, ou ecléticas, ou boémias, ou artistas, ou com um talento diferente, ou de uma área completamente diferente, ou um professor de física, ou da primária, como também um professor de física nuclear já da universidade, ou já no campo. Mas aqui a ideia seria reunir massa cerebral muito diferente, muito heterogénea, e apresentar-lhes um problema para resolver, em que há um mediador, que aí seria escolhido pelos 5 fundadores, em que têm que resolver esse problema e apresentar a solução. Eu acho que isto seria extremamente interessante para ver a diferença entre raciocínios mais técnicos, raciocínios mais criativos, raciocínios mais tecnológicos, abordagens, perspectivas completamente outside the box, outras mais normalizadas, e como é que iriam primeiro primeiro abordar a lógica do problema e em segundo apresentar a solução. Claro que isto também pode ser filmado para depois seria divulgado perante outras pessoas e podiam manter isto a uma cadência de 3 em 3 meses, por exemplo, sendo que o primeiro podia ser já daqui a uma semana. Outra de offline seria uma espécie, e é um benchmarking de empresas, em que podemos fazer de várias maneiras. Uma empresa, benchmarking entre departamentos diferentes da mesma empresa, ou entre departamentos iguais da mesma empresa, mas em geografias diferentes, ou entre empresas diferentes, com departamentos diferentes, em geografias diferentes, ou a mesma coisa com departamentos iguais, mas em geografias diferentes. Isto também podia ser explorado ao máximo entre levar alguém que seja só para a tratar da parte de vídeo e do live streaming ou não, mas para fazer vídeos em que resumisse bem o dia que se foi passado, ou os 2 dias, ou os 5 dias que passaram, e apanhar e fazer um resumo disso e apresentar às próprias empresas que contribuíram, como aos seus clientes, para mostrar as boas práticas que são fundamentais nessas empresas, como também para mostrar como é que abordam a resolução de problemas, ou então fazer também lives para os colaboradores que ficaram e no fundo como estivessem presentes. Uma outra maneira também seria transpor esse offline para não é um online, mas uma maneira de online, também é online, mas físico, que seria uma divulgação em newsletter com uma espécie de um relatório em que abordava tudo o que foi importante, o que foi menos importante, o que foi mais interessante, o menos interessante, as curiosidades que aconteceram, as revelações que apareceram. Por último, em termos de offline, também temos aqui, podemos fazer a nível tanto particular como empresarial, seria um sorteio para caridade. Para ser já amanhã, pode ser um sorteio por causa da Ucrânia, por exemplo, falar com uma empresa que possa fazer uma doação, por exemplo, de uns bons vinhos, ou de uma galeria, uma pintura, um antiquário,
qualquer coisa e fazer um leilão que fosse presencial ou não presencial, quer digitalmente, presencial, ou apenas pelo telefone. E, claro, os lotes seriam leiloados e à medida que seriam vendidos, os benefícios seriam todos para uma organização credível que esteja a atuar na Ucrânia, enquanto que as pessoas que estivessem presentes no leilão também tivessem a oportunidade para, no intervalo, ou no fim ou no início, falarem um bocadinho sobre si e apresentarem-se e trocarem contactos e falarem sobre diversos temas. Por último, vamos para o online. Vamos para o online propriamente dito, ou seja, aqui tenho 2 exemplos que são parecidos, mas não é a mesma coisa. Uma seria criar uma aplicação com algum suporte médico, um apoio médico para algo específico, por exemplo, doença crónica, em que tivesse o apoio de um médico ou de uma clínica por trás, em que abordasse tudo que é referente à doença crónica, para educar quem está a fazer o download da aplicação, para marcar consultas, para marcar terapias alternativas, quais as mais apropriadas, quais as melhores, as mais indicadas, que serviço de agenda também e que também serviço de elo de ligação para a clínica médica e para o seu médico. Eu não digo o médico estar disponível 24 horas, porque eu sei que isso é complicado, mas arranjar uma alternativa em que, se não fosse esse médico em 24 horas, que no dia seguinte fosse logo correspondido por outro especialista da área. E ainda, para criar isto mesmo em networking, havia um chat, um fórum, onde as várias pessoas que se inscreviam na aplicação e os vários pacientes dessa clínica podiam falar abertamente entre si, colocar perguntas, responder a respostas, falar ou desabafar do problema em causa, da dor crónica, que é uma dor chata, que é uma dor debilitante e incapacitante durante o dia, durante muitos dias, e onde pudessem desabafar num lugar que considerem seguros e entre pares, ou seja, não haveria julgamento de pessoas diferentes que não sofrem, felizmente, dessa doença, mas que poderiam ajudar nessa fase. Bem, e então, por último, teríamos uma app que é feita para pessoas que estão deslocadas do seu país. Por exemplo, uma família, que o pai venha trabalhar para Portugal, ou para o Porto, ou para Lisboa, ou para Braga, ou para onde for. Vem com a família atrás, com a mãe, 2 filhos, por exemplo, e não sabem nada de nada sobre Braga ou sobre Portugal. Eu não estou a falar da parte histórica, nem da parte paisagística, mas sim como fazer para obter certos documentos legais, onde é que é o endereço, o link, o telefone para tal, onde é que são as farmácias, onde é que se pode arrendar casa ou comprar casa, quais são as mediadoras, quais são as escolas, quais são os supermercados, a lavanderia já disse, os cinemas, por exemplo, mas o melhor aqui é não só dar essa informação, mas como também a pessoa, ao inscrever-se na aplicação, está a fazer o perfil, está a fazer o upload do seu perfil e dá os seus contactos, teria acesso também a outras pessoas em que, tanto no Porto, estando em Braga ou fora do Porto, podem falar e podem comunicar e estão assim mais unidas, pelo menos já não se sentem mais deslocadas nem mais sozinhas e conseguem fazer amigos com mais facilidade e quem sabe arranjar trabalho, bem, as oportunidades a partir daí são ilimitadas. Muito obrigada!